um bom dia para você, um dia de 24 horas, um dia excelente, um dia espetacular. Aliás, para qualquer dia ser bom, basta estar na presença de Deus. Amém, Pastor Thomas, amigo do 100% Vida. Certamente que nós desejamos para você esse dia, porque ele é possível. É possível que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Em Gênesis 6, a palavra de Deus fala a respeito do dilúvio. O dilúvio é conhecido, bastante gente tem falado a respeito dele. Hoje em dia, arqueologicamente, ele está comprovado. As pessoas hoje têm visto na crosta terrestre aquilo que caracteriza a época do dilúvio. E o dilúvio ele traz alguns ensinamentos gostosos para nós em relação ao nosso jeito de viver, a forma como a gente pode estar tendo o dia a dia, aproveitando o dia da melhor forma possível, aproveitando a vida da melhor forma possível, a forma de encarar aquilo que nós devemos enfrentar, facear a cada momento. Vamos ler em Gênesis capítulo 6, nós temos um pensar da parte de Deus, versículos 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O que levou Deus a estar repensando a criação do homem, inclusive o dilúvio, foi o comportamento do homem que se deixou levar por emoções, que se deixou levar pelo prazer de uma forma geral, de forma descontrolada. E olha o que Deus diz no versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Mas Deus encontrou Noé. Olha o que ele diz no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E no versículo 9, pastor João Campos deixa bem claro o motivo que chama a atenção de Deus em relação a Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra no hebraico diz perfeito em todas as suas gerações. Noé era uma pessoa que cuidava da sua vida, que cuidava da sua família, não tinha muita misturança. Era uma pessoa que ponderava exatamente o que é bom para si ou não. E quando Deus olha para Noé, Deus se agrada. Ele vê uma pessoa que está atento para o dia a dia, para os detalhes da vida dele. Ele não se mistura em termos de trazer muita bagunça, descontrole. Não, ele é uma pessoa mais regrada, mais sábia, em outras palavras. E Deus se agrada disso. E agora então vem o momento do dilúvio. Nós temos no momento do dilúvio aquele momento, pastor João Campos, quando Deus chama os animais e ele traz os animais 2 a 2. Gostoso isso, né? Exatamente, né? Um dos momentos da palavra de Deus em que Deus revela, em que a Bíblia revela o descontentamento de Deus com a humanidade. Não apenas esse momento, mas outros momentos na Bíblia existem também. E a forma com que Deus encontrou de preservação, naturalmente foi a melhor possível, era de conduzir esses casais, não é? De seres criados para que eles pudessem, no segundo momento, voltar a se reproduzir e voltar a povoar a terra. E esse contexto de serem 2 está registrado no versículo 19, Gênesis 6, verso 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Com relação à construção da arca, quem coordena a construção é o próprio Deus. Alguns versos antes, versículo 14, nós vemos como Deus começa a orientar Noé a construção da arca. Faze para ti uma arca de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Acho que vale a pena nós considerarmos algumas coisas aqui. O pastor João Campos até estava colocando na tela aquilo que nós podemos chamar de leis da arca. As leis da arca. E a primeira delas, pastor João Campos, não perca o barco. Pastor Thomas, são muitos os acontecimentos na palavra de Deus na Bíblia, não é? Históricos acontecimentos, porque nós cremos na Bíblia de capa a capa. Não é? Algumas pessoas creem que essas histórias são apenas simbólicas. Nós cremos que elas verdadeiramente aconteceram como estão relatadas aqui. Todo cristão crê assim, não é? Entende que ela é verdade, essa história, mas também, pastor, além do fato histórico, pastor Thomas, existe também as lições que nós podemos aprender desses fatos, que serviram não só para aquele momento histórico, mas que têm servido durante todas as gerações até hoje. E um desses ensinamentos que a arca nos traz é justamente esse. Existem momentos que nós precisamos estar dentro deles, porque se não estivermos, a história passa e os indecisos são atropelados pela história.
E a história, pastor Thomas, ela escreve páginas obrigatórias. A história tem que caminhar. E ela vai escrever uma história obrigatória. Não é? E os indecisos vão ser atropelados por essa história. Portanto, é muito importante nós percebermos as grandes oportunidades que nós temos, que Deus nos dá, para que a gente possa estar dentro da melhor história da nossa vida. Tem um fato curioso com relação à arca. Noé tinha uma idade bastante avançada. No capítulo 7, versículo 6, nós lemos a idade de Noé. Noé era da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E Noé ficou construindo a arca, pastor João Campos, durante bastante tempo. Bastante tempo. Né? Um pouco mais de 100 anos. Foi um tempo bastante precioso. Portanto, o tempo que Noé construiu a arca. E construiu a arca no topo do monte, onde não havia água. As pessoas tiravam sarro de Noé. Mas sabe, queridos, quando Deus fala para a gente fazer, faz. E o curioso também é que quando Noé convida as pessoas para entrarem, ninguém quer entrar. Depois, quiseram. Aquilo que Deus faz de convite para as pessoas pode talvez não ser a última moda em relação ao que o mundo pensa, mas é o mais importante. Todo convite que Deus faz é mais importante. E eu quero dizer para você, o que Deus está falando para você fazer, faz. Não perca o barco. Ou como diz o bom mineiro, não perde o trem. Exatamente, pastor Thomas. As portas estão abertas, não é? E um dia essas portas vão fechar. Quem estiver dentro não sai, quem estiver fora não entra. Portanto, há um aviso da parte do Senhor, há uma oportunidade sendo dada para a sua vida, não perca essa oportunidade, não perca esse barco. Uma outra lição é que aqueles que são de Deus estão todos no mesmo barco. E não dá para as pessoas que são de Deus estarem brigando umas com as outras. Estamos todos no mesmo barco. Se você se entende ser de Deus, você está no barco, você entrou no barco para o qual Deus te chamou, entenda, é para buscarmos viver em harmonia, buscarmos viver em sabedoria, buscarmos viver em paz, e não brigando, lutando uns contra os outros. Deus, Ele quer que você não gaste energia na disputa, no afastamento, e sim invista esforços na união, no congraçamento, no prazer das pessoas estarem tendo tudo em comunhão. E isso é gostoso. É gostoso. Em contraposição a essa harmonia, a essa paz, tem muitas pessoas que pulam do barco, pastor Tom. Pessoas que vão para o vício, pessoas que vão para as drogas, para a bebida, para a desarmonia, para o desentendimento, para a ira, para as guerras, né, para os conflitos. E isso verdadeiramente faz com que essa pessoa fique ali, né, alijada de todo esse processo, dessa oportunidade que Deus tem dado para cada um de nós. Portanto, é fundamental nós entendermos que esse barco é a própria vida, pastor Thomas. É o melhor da vida que está reservado para nós. Uma terceira lição que você pode ter para você com relação à arca, uma das leis da arca, é planejar. Planejamento. Planeje para o futuro. Repare, não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Planeje o seu dia. Planeje o dia de hoje. Você vai estar saindo para fazer algumas coisas, planeje o teu dia. Você vai sair à noite, planeje a tua noite, planeje a tua semana, planeje o teu mês, planeje o teu ano. É importante nós termos planejamento. Deus estimula o planejamento. Não nos estimula a empurrar a vida com a barriga. Deus instiga, Deus exorta, Deus chama e diz, planeje, pense adiante, atue preventivamente. Essa orientação e essa lição, a arca, pastor João, nos traz. Planejamento para o futuro. Pois é, a gente tem tido infelizmente, um vício horroroso de deixar a vida levar a gente, né? Ou seja, deixar com que os acontecimentos façam a nossa vida. Não é esse o conselho da palavra de Deus, e muito menos a lição que Noé e que Deus nos deixa quando ele está numa atitude de previdência. Ou seja, não está estressado não, pastor Thomas, ele não está amofinado aí, que nem as pessoas dizem, ele não está ansioso pela vida, nada disso. Ele sabe que existe uma palavra, essa palavra vai se cumprir, ele sabe que ele precisa ter um livramento, então ele se prepara para o momento em que a coisa vai acontecer. Assim como nós devemos ser previdentes também. Uma quarta lição, mantenha-se em forma. A palavra de Deus